Renovamos votos de boa tarde. Hoje, dia 25 de agosto de 2018, a Igreja Evangélica dos Irmãos de Angola comemora mais 134 anos de existência. Está aqui ao meu lado o pastor Saúl, da Igreja Evangélica dos Irmãos de Angola, concretamente do bairro Café. Vamos então ouvi-lo na qualidade de ser o nosso preleitor. Queremos saber, a partir do nosso preleitor, qual é o impacto da IEA em Luanda, do ponto de vista social e evangélico, e o que se espera daqui para frente. Muito obrigado pela pergunta inteligente. Luanda é uma cidade grande que alberga 1/3 da população angolana. E Luanda recebeu o Evangelho já há mais de 400 anos, com algumas congregações cristãs e com outras, aquelas que mais se identificam conosco, há cerca de 130 anos, tal como nós estamos a comemorar os nossos 134 anos. A IEA é uma igreja que está em Luanda apenas há 50 anos, quer dizer, menos de metade do tempo que as igrejas que estão em Luanda há mais tempo têm. E o que nós gostaríamos de dizer é que, apesar desse pouco tempo que a IEA está em Luanda, podemos considerar muitos aspectos em que a IEA contribuiu para trazer um impacto importante na população desta grande metrópole que é Luanda. Posso citar alguns exemplos. Na área bíblica, nós temos a destacar os cursos bíblicos ministrados na Escola Bíblica de Emaús, cujo impacto é difícil de medir na medida em que as pessoas que se formam passam a ser pastores, educadores, e eles atingem, por sua vez, com o ensino da palavra, outras pessoas. Então há um efeito que é chamado o efeito de multiplicação, cujo impacto é difícil de medir, mas nós sabemos por causa das conversas que temos tido com os outros irmãos líderes das diversas igrejas. Esse exemplo leva-nos também aos exemplos na área social. Podemos encontrar uma série de voluntários, aqueles que principalmente se formaram na Escola de Promotores de Saúde, cujo impacto se estende para fora das fronteiras de Luanda. Também podemos falar em impactos de ordem ecumênica, porque a Igreja dos Irmãos em Luanda serviu de trampolim para que muitas outras igrejas evangélicas ao nível de todo o país pudessem estabelecer o seu trabalho no interior, por ser a única igreja que nos anos 70 a 90 tinha estruturas, embora débeis, aqui na cidade de Luanda. Para mim, este fórum dirigido à liderança de Luanda traz-nos uma reflexão enorme para olharmos para o futuro e podermos pensar que todas essas ações deverão ser divulgadas. Para isso, os líderes deverão começar a trabalhar a um nível mais estrutural. Por exemplo, os que trabalham nos municípios e nas comunas deverão ter um encontro com os governantes dessas áreas e começar a fazer aquilo que se chama de processos de advocacia, começar a fazer também uma assinatura de protocolos de cooperação e fazer com que haja facilitação da divulgação de todos estes eventos. A IEA está de parabéns com os seus 134 anos, a IEA está de parabéns em Luanda com o seu crescimento, que de uma igreja há 50 anos tem hoje um crescimento de cerca de uma igreja por ano e podemos contar com cerca de 50 igrejas e uma população que ronda os 15 mil fiéis. Obrigado. Acabamos de ouvir atentamente a intervenção do pastor Saúl, da Igreja Evangélica dos Irmãos de Angola, concretamente no bairro do Café. Daqui a pouco vamos também ouvir o segundo preleitor, pastor Hermenegildo Pinto, proveniente da província do Pié, concretamente no bairro
do piloto. A IEA comemora mais 134 anos de existência e a nossa pergunta é a seguinte: hoje a sociedade exige das instituições uma nova forma de governação e com o surgimento desta nova igreja urbana que se pretende instalar nesta centralidade do Sequel, quais são os desafios que podem ser atingidos? Bem, primeiro agradecer a oportunidade que me dão para estar aqui. É um momento especial, um momento muito rico. Penso que foi um dia de grande aprendizado para todos nós. Em segundo lugar, saudar este espírito de reflexão, não é? Porque realmente começar uma obra de evangelismo numa área com características urbanas, primeiro é diferente de um trabalho rural, como todos sabemos, pela estrutura que as zonas urbanas têm. E com certeza trazer um trabalho novo, sem princípios que tornem a igreja uma igreja com impacto, vai ser um desperdício. Sendo assim, existem grandes desafios que se colocam a todos aqueles que organizam esse trabalho. Primeiro, do ponto de vista das características do trabalho que se quer implementar. Quando falo de características, estou a falar muito concretamente na língua de trabalho, a forma e estilo de organização do trabalho, a organização litúrgica em si. É necessário ter uma igreja que se preocupe com uma nova geração. Vemos que esse desafio que o censo populacional trouxe também para a igreja, mostrando que nós temos uma população angolana essencialmente jovem. Nós vimos, por exemplo, que Luanda, em particular, cerca de 88% dos habitantes usam a língua portuguesa como meio de comunicação. Aqui, sem desprimor e sem desvalorizar o uso das línguas angolanas, das línguas africanas, é necessário entender que os cidadãos de Luanda usam como elemento de comunicação a língua portuguesa. Se nós quisermos impactar esta geração, sobretudo a mais nova geração, a geração que de alguma maneira é o garante da continuidade, não é, do país, da igreja amanhã, precisamos ter um trabalho que se adapte a todas as exigências de uma geração que é globalizada, vamos dizer assim. Precisamos ter um trabalho que se preocupe, por exemplo, com a música, o estilo de música, não é? O estilo de organização da festa, dos encontros, enfim, são muitos os desafios que se colocam, que a geração mais velha, que fez um bom trabalho, trouxe a igreja até aqui, mas de alguma maneira precisa entender que nós estamos a viver uma realidade diferente. E se queremos ter uma igreja que dure e perdure, precisa com certeza mudar um pouco aquilo que se chama de modus operandi, não é? Entender que nós temos uma geração diferenciada, uma geração conectada com o mundo a qualquer momento por via das redes sociais, não é? Eles estão atentos ao que se passa no mundo e de alguma maneira fica difícil alimentar espiritualmente esta geração se de alguma maneira não conseguirmos oferecer a elas aquilo que o mundo oferece, que as igrejas de fora oferecem, com toda a sua forma diferenciada. Então eu penso que são esses os grandes desafios que a igreja em Luanda tem. A receptividade foi boa, penso que foi uma reflexão bem feita e eu espero que sair-se-á da teoria à prática. E eu espero com muita ansiedade daqui a algum tempo vir à centralidade do Sequel e encontrar uma igreja nascente, uma igreja viva e uma igreja urbana. Ok, hoje o vosso nome marca no surgimento desta nova igreja, na qualidade de ter sido eleito como preleitora. O que tem a dizer, né, por presidir uma palestra tão importante na liderança, concretamente luandense? Bem, eu sinto-me pequeno para tão grande desafio. Não sei se fui a pessoa certa, saio muitas vezes com a sensação de que outra pessoa faria melhor, mas eu acho que é a graça do Senhor e a graça do Senhor não tem explicação. A minha oração é que Deus use as minhas palavras muito humildes, muito raquíticas, se eu posso assim chamar,
que o Senhor use para tocar corações, para tocar vidas e que outras pessoas possam pegar nas palavras, na preleição, dar uma tônica de maior profundidade e que saiam daqui realmente frutos dignos, não é, para a glória do nosso Deus. Eu agradeço primeiro a Deus e agradeço a todos os irmãos da organização que confiaram em mim para tamanha responsabilidade. Obrigado, ouvimos atentamente o pastor Hermenegildo Pinto, proveniente do Bié, concretamente do bairro do Pilote. É de louvar a iniciativa da coordenação da província de Luanda a nível da liderança da Igreja dos Irmãos Evangélicos em Angola. Entretanto, estamos aqui reunidos, jovens e mais velhos já experimentados na vida ministerial. Para nós, como jovens, é um grande exemplo a seguirmos aqui. Foi uma reflexão de grande profundidade, onde nós conseguimos encarar os contrastes, os grandes paradigmas que serão um grande desafio para nós numa futura liderança. Por isso aprendemos muito, fomos desafiados a muitas coisas, a ir além do que os nossos mais velhos conseguiram fazer e estamos aqui rejuvenescidos para uma nova etapa. Do ponto de vista social e evangélico, entende que Mauro está preparado para aplicar tudo quanto aprendeu aqui? Com certeza, um pouco preparado, mas com certeza vamos precisar de mais preparação. Mas, até certa forma, fomos reavivados a olharmos no investimento social, espiritual e ambiental das comunidades que vão realmente depender do trabalho da Igreja Evangélica dos Irmãos em Angola. Muito obrigado. Acabamos de ouvir a intervenção de Mauro. É de lembrar que ele é um jovem, o líder da Igreja Evangélica dos Irmãos em Angola. Esperamos tê-lo na próxima oportunidade. Enquanto isso, desejamos boas festas e boa comemoração a estes 134 anos de existência da IEA. Muito obrigado. Agradeço, muito obrigado. Depois da abordagem das duas preleções, as quais, para mim, considero importante e bem-vindas na hora certa em que devíamos nós todos participar como líderes para poder então desenvolver a nossa igreja e olhar para o próprio futuro em si, para também atingir as áreas urbanas. Mas, como a união faz força, devia ser todos nós todos unidos em prol de aplicar aquilo que nós acabamos de ouvir agora. Mas olhando para aquilo que nós somos, se quisermos olhar para a igreja do futuro e que seja a igreja urbana, então temos que aplicar aquilo que um dos preletores acabou de nos dizer, que não olhar para as igrejas já existentes, mas para podermos fundar as novas igrejas. Ok? Novas igrejas, quem é que vai estar lá? Virá das igrejas existentes ou a igreja que vai acompanhar? O exemplo será mesmo já amanhã. Nós estamos a fazer a evangelização, amanhã será o culto de encerramento e os que resultarem nessa evangelização, quem é que os acompanhará? Vamos pegar uma igreja para os acompanhar ou temos que colocar uma pessoa com uma nova visão para uma que olha para uma igreja futura que também seja chamada como uma igreja urbana? E eu seria de opinião que não uma igreja já existente com a sua cultura, mas sim alguém que pode acompanhar este núcleo. Assim estaríamos a ganhar. Muito obrigado. Ouvimos o pastor Chivava a dar o seu contributo para que a IEA tenha mais espaço em frente. E obrigado, até a próxima. Muito obrigado e agradeço eu. Obrigado. Ao nosso lado está o irmão Félix João, diácono da igreja do quilômetro 12. Diga para nós, tendo em conta este momento que a IEA vive, o que é que está a achar do evento? Uma vez que falou-se do impacto da IEA em Luanda, os desafios para o futuro, e também falou-se dos desafios de uma igreja urbana. O que é que tem a dizer? Primeiro quero agradecer a Deus pela sua soberania, agradecer o Secretariado Provincial por essa oportunidade que nos oferece de convidar as duas personalidades da IEA dotadas de conhecimento suficiente, primeiro para explicar a igreja de Luanda, a história da igreja de Luanda, e segundo para o desafio da atualidade e é da igreja urbana em Luanda. E estamos de parabéns. Foi estudos dotados de sabedoria
provindo do conhecimento de Deus. Estamos de parabéns. Agora precisamos que os nossos líderes apliquem isso que ouviram nas suas igrejas locais, para que daqui para diante tenhamos uma igreja que conheça a sua história de Luanda, mas também uma igreja adaptada à realidade urbana. Muito obrigado, pastor, ou seja, diácono. Agradecemos e estaremos consigo na próxima oportunidade. Que Deus abençoe e continue com o vosso bom trabalho. Obrigado. Você que nos acompanha, estaremos consigo na próxima oportunidade. Enquanto isso, acompanhe a nossa festa. Até a próxima. Falou para si, Josias, mais conhecido por Soldado Jesus.